Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui nos encontrando de novo para a leitura da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Christopher e bora de novo, cada dia, se alimentar da Palavra. É isso aí pessoal, que bom que vocês estão aí nessa caminhada junto comigo. Como é bom nós sempre aprimorarmos, eu creio que cada vez mais os vídeos eu acho que vão estar com uma melhor qualidade e também do áudio, né? Cada vez mais nós vamos ter uma experiência um pouquinho melhor daquilo que tem a Palavra de Deus, além da leitura, né? Então hoje nós estamos aí no 18º dia, logo estou entrando, provavelmente assim, dependendo do dia, eu estou saindo de férias e mesmo assim eu quero poder gravar isso com vocês, essa caminhada junto, né, desenvolvendo a Palavra de Deus em nossas vidas. Então, hoje, 18º dia na nossa caminhada, que Deus possa alimentar-nos da Palavra dele a cada dia, né? Lembrando que já me perguntaram, por que você está lendo direto as passagens? Pois é, porque eu estou usando essa Bíblia aqui, que é 365 dias, e ela já é separada, ela já está separadinha em parte do Antigo, Novo, Salmo e uma sabedoria, que nem hoje é o dia 18, provavelmente você deve estar vendo aqui, né? Aí, virando a página aqui, nós entramos em Mateus, terminando a leitura do Antigo do dia. Aí entramos na leitura do dia de Mateus, aí temos o trecho dos Salmos e também sabedoria, que no caso agora é Provérbios. E depois entramos no dia 19. Então ela é separadinha assim. Por isso que eu desafio você a, junto comigo, comprar uma Bíblia dessas daqui, para que a gente possa fazer a leitura da Palavra de Deus, ok? Então, bora no 18º dia. Estaremos lendo Gênesis 37:1 a 38:30. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho de seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira com que os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém, apronte-se
e eu o enviarei a eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó enviou e José viajou à sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que eles andavam perdidos pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse, sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Já vem o sonhador, disse uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele, por que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rubens planejava resgatar José e levá-lo de volta para o pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra, de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubens voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora o que faremos? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para seu pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas vestes e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte do meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Por essa época, Judá saiu da casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que se chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, que se chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz a um terceiro filho e chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou um casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão.
Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus 2 irmãos. Assim Tamar voltou para a casa de seu pai. Desculpa aí, gente. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu irmão seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Tamná para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timná para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobrindo-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ela parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me paga para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá em garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu, tornou a vestir a roupa de viúva, como no costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e perguntasse de volta as coisas que ele pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, respondeu eles. Então Ira voltou para Judá, onde Judá estava, e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta no templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mande o cabrito como tinha combinado, mas você não encontrou. Mandei, né? Se voltássemos para procurá-la, o povo de lá zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta, e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção. De quem são esses selos? De quem são esse selo, esse cordão e esse cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei a providência para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho do parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu ser primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Perez. Logo depois, o bebê, com o filho do fio vermelho no pulso, nasceu e recebeu o nome de Zerá. E agora vamos ler Mateus 12, 22, 45. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio.
Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada a multidão perguntou: será que esse homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma das cidades ou famílias divididas contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido a luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem o poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém mais. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira as coisas boas do tesouro do coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados. Quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra a geração no dia do juízo e condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, anda em lugares secos e procura descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa que saí. E ele voltou para sua antiga casa e a encontrou vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que eles, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Salmo 16, 11. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor, tu que tem tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitos são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênção. Tu guardas tudo que possuo. A terra que me destes é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei ao Senhor que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. E agora Provérbios 3, 27 e 32. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem.
Sempre que isso estiver a seu alcance, se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga: volte amanhã, eu lhe darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite na conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas os justos ele oferece sua amizade. E assim terminamos o dia 18 da nossa caminhada da leitura da Palavra de Deus. Lembrando que logo estarei de férias, estarei gravando nas férias também para que a gente possa não parar, para que a gente possa ser insistente até o final, até que completemos esse ano. E ano que vem pode ser que seja um outro desafio, mas que a gente continue lendo a palavra todos os dias, enchendo todos os dias daquilo que o Senhor tem de melhor para nós, ok? Então, sejam bem-vindos ao meu canal, que bom que você está nessa leitura. Eu sou o pastor Christopher. Dá um like, né? Ativa o sininho para não perder o próximo dia e nos vemos amanhã.